Setembro foi um mês ensolarado para os mercados em boa parte do mundo. Eu sou a Raquel de Sá, estrategista de investimentos do Research da XP, e esse é mais um Onde Investir, onde a gente vai contar para vocês tudo o que aconteceu no mês que passou e o que esperar daqui para frente. O principal motivo para o bom humor veio do principal evento econômico do mês, a tão esperada retomada do corte de juros nos Estados Unidos, que levou a taxa básica de juros por lá para o intervalo entre 4% e 4,25% ao ano. A decisão do FONC, o Comitê de Política Monetária, lá do Fed, se baseou principalmente no enfraquecimento do mercado de trabalho, com os últimos dados mostrando o quadro mais preocupante do que imaginado. Lembrando aqui, gente, que o Fed ele tem um mandato dual, de inflação e desemprego, então ele tem que olhar para os dois. Assim, mesmo com a inflação ainda um pouco acima da meta, os juros voltaram a cair nos Estados Unidos, depois de quase um ano de pausa no ciclo que tinha começado lá em 2024. E essa queda, aliada a expectativas de que o ciclo deve continuar nos próximos meses, alimentou o apetite ao risco, ao mesmo tempo em que ajudou a manter o dólar fraco. E ambas as dinâmicas, por sua vez, reforçaram a migração de investimentos para além dos Estados Unidos, a tal da rotação, com destaque para onde de destino? Para os mercados emergentes. E falando em rotação, a gente se beneficiou desse cenário global. O movimento de queda do dólar no mundo contribuiu para que o dólar encerrasse o mês aqui no Brasil em R$ 5,32, alimentado também pelo maior diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos. Afinal, enquanto os juros por lá voltaram a cair, por aqui eles se mantiveram bem altos. Sim, na contramão do seu par americano, o Banco Central por aqui manteve a postura dura em setembro. O Copom manteve a Selic inalterada em 15% e não sinalizou cortes à frente, apesar dos recentes sinais de melhora na inflação e de uma certa moderação na economia. Vale lembrar que, diante de um mercado de trabalho que segue aquecido e com salários em alta e expectativas de inflação ainda acima da meta, além de riscos fiscais, a gente acredita que o Banco Central só vai encontrar espaço para cortar os juros no começo do ano que vem. Por fim, vale destacar que, assim como os riscos fiscais, que eles saíram dos holofotes, mas eles seguem por lá, firmes e fortes, as incertezas políticas também seguem por aqui no radar. Em setembro, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado, enquanto as tensões entre Brasil e Estados Unidos voltaram a escalar um pouco depois da aplicação de sanções da Lei Magnitsky à esposa de um ministro do STF. Nesse contexto, as perspectivas para as eleições do ano que vem permanecem incertas, mantendo a temática central e crescente em importância ao longo dos próximos meses. Certo, mas esse é o cenário no mundo, o cenário no Brasil. O que a gente está vendo para as nossas carteiras nesse mês e olhando para frente? Fala pessoal, como a Raquel comentou, outubro começa com um cenário ainda marcado por diversas incertezas macroeconômicas e políticas, tanto no Brasil quanto lá fora. A taxa Selic segue elevada e o Banco Central mantém o tom firme de que ele permanecerá em patamar restritivo por mais tempo. E isso tem gerado implicações nas decisões de alocação, especialmente na renda fixa. Por isso, realizamos um movimento tático nas carteiras de alocação para esse mês, reduzindo marginalmente a exposição à renda fixa atrelada à inflação e redirecionando esse orçamento de risco para aumentar a exposição à renda fixa pré-fixada. É a segunda vez no ano que fazemos esse ajuste, refletindo nossa leitura de que o cenário atual deve favorecer mais o carrego e o desempenho dos pré-fixados frente à inflação no curto e médio prazo. A sinalização firme do Banco Central de manter a Selic alta por mais tempo ajuda a ancorar as expectativas de inflação e pode abrir espaço para algum fechamento adicional na parte mais intermediária da curva de juros. Historicamente, os pré-fixados têm desempenho superior ao CDI em momentos de expectativas de queda da Selic, e é exatamente esse o cenário que estamos começando a observar. A duration média recomendada para essa classe é de 3 anos. Nesse contexto de Selic elevada, mantemos uma sobreposição estratégica também em renda fixa pós-fixada, com destaque para a exposição em títulos públicos como opção de segurança e liquidez para a parcela de curto prazo dos portfólios, especialmente para os clientes de perfil conservador. Em contraponto, mantemos uma exposição próxima ao que consideramos neutra em renda variável Brasil, uma vez que a forte valorização recente tem comprimido os prêmios de risco da classe. Seguimos analisando como vão se equilibrar os catalisadores positivos para as ações brasileiras, como o fluxo de capitais doméstico ainda reprimido e a expectativa de queda da Selic para o ano que vem, com os riscos mais relevantes,
como o cenário político e a dependência de fluxo estrangeiro. Em um cenário bastante dual como o atual, nossa busca é pelo equilíbrio entre a prudência e a busca por oportunidades nos prêmios de risco das diferentes classes de ativos, que nos fazem, eventualmente, realizar ajustes nas alocações conforme os sinais de mercado. Essas visões e muitas outras sobre as demais classes de ativos estão disponíveis nas nossas carteiras de alocação, além do material completo no relatório mensal de alocação disponível na página de conteúdo da XP. Mas agora é hora de saber como estão as carteiras de ativos do Research. Por isso, eu devolvo para você, Raquel. Então agora vamos olhar o que a gente está vendo para as nossas carteiras aqui de Research. Começando pela Bolsa Brasileira. Em renda variável, o destaque das nossas carteiras recomendadas nesse mês fica para a estimativa de preço justo para o Ibovespa. Agora a gente passou a incluir o valor para o final do ano que vem, 170 mil pontos. Ou seja, a gente segue bastante construtivo com a Bolsa Brasileira, estimando uma valorização de mais ou menos 15%, considerando o nível que a gente está hoje, início de outubro. A gente destaca 4 principais fatores para essa visão positiva no médio e longo prazo. 1. Ambiente externo favorável, impulsionado pela queda de juros nos Estados Unidos, como eu comentei, e a continuidade do fluxo que rotaciona da maior economia do mundo. Valendo destacar que, historicamente, a nossa bolsa tende a ter uma performance bastante positiva durante queda de juros nos Estados Unidos. 2. Expectativa de queda de juros aqui também no Brasil. Como eu comentei, a gente espera que os juros comecem a cair, não tão cedo, mas que sim, comecem a cair no ano que vem. 3. O poder do fluxo doméstico, que quando eles retornarem à bolsa, podem gerar entradas de capital entre 300 e 600 bilhões de reais. E 4. Preços ainda atrativos, mesmo depois da alta recente. Dito isso, a gente recomenda a famosa cautela. Isso porque depois de alguns meses bastante fortes, principalmente na onda justamente desse rally global rumo aos emergentes, é possível que a gente veja uma correção por aqui. Essa correção pode vir de movimentos inesperados no cenário político fiscal doméstico, de uma reescalada dos ruídos diplomáticos entre Brasil e Estados Unidos, que impacte o real ou mesmo o fluxo estrangeiro para cá, ou mesmo de movimentos técnicos. Por isso, a gente mantém a nossa preferência para um portfólio equilibrado, sem a necessidade de correr riscos excessivos, baseado em empresas sólidas e de qualidade. Agora olhando para as nossas carteiras de renda fixa brasileira. Nas nossas recomendações desse mês, o destaque fica para a importância da diversificação entre indexadores da renda fixa. Na linha do que o SGAV já comentou que a gente está olhando em termos de alocação por classe de ativos, e também que a gente já vinha aquecendo nas nossas carteiras, a perspectiva de queda da Selic abre espaço para um certo ajuste no mix dos portfólios, mesmo que a gente só veja o início de afrouxamento monetário se concretizando no ano que vem. E que mix é esse? Analisando o comportamento histórico dos diferentes indexadores da renda fixa, a gente viu que nos meses que seguem o início de um ciclo de quedas da Selic, tanto títulos pré-fixados quanto títulos indexados à inflação tendem a superar o CDI, considerando quem já está alocado nesses títulos, né? Aí a gente está falando da marcação ao mercado. Em bom português, quando a Selic começa a cair, ou mesmo quando os investidores passam a colocar essa queda no preço que a gente está vendo no mercado, na curva, o CDI deixa a desejar em termos de retorno. E a nossa carteira reflete isso. A gente inclui recomendações em diferentes indexadores além do CDI, que, claro, segue com um papel importante tanto para a liquidez quanto pelo fato de que a Selic segue ainda bastante alta. Por fim, vale lembrar da importância da seletividade. Sim, eu sei que a gente fala isso quase todo mês, mas diante dos spreads que ainda estão muito baixos, que é aquele retorno adicional das emissões privadas frente aos títulos públicos, e do maior risco de eventos de liquidez em períodos de juros elevados por um bom tempo, essa escolha criteriosa dos ativos se torna ainda mais essencial. Por isso, confira as nossas recomendações na carteira de renda fixa. E por fim, mas não menos importante, Bolsa Global. Como não poderia deixar de ser, o destaque do mês fica para nossa carteira recomendada Top Ações Globais, que registrou em setembro o maior retorno desde a sua criação, com performance de 9,3% no mês, frente a 3,7% do seu benchmark, o AQUI. A alta foi puxada para as nossas posições em nomes ligados ao setor de comunicações e a temática de inteligência artificial, além da nossa priorização por diversificação regional, que trouxe bons frutos em nomes como Alibaba e Baidu, que registraram fortíssimas altas nesse mês. Olhando para frente, a gente mantém a cautela, limitando o tamanho das exposições, enquanto a gente segue buscando oportunidades em diferentes regiões, temas e setores. A gente segue com perspectiva abaixo do neutro para os Estados Unidos, que, lembrando, não significa não ter,
significa que é apenas abaixo do benchmark. E acima do neutro para a China, construtivos com empresas ligadas ao tema de infraestrutura de AI. O setor financeiro segue como nosso preferido na Bolsa Americana, à medida que iniciativas de desregulação nos Estados Unidos começam a ser delineadas. É isso, pessoal! Esses foram os destaques das nossas recomendações de carteira aqui no Research. E para conferir tudo isso no detalhe, é só ir lá no nosso site de conteúdos, conteúdos.xti.com.br. Até a próxima!